vai, destrói aquele povo, não pega nada. Ele começou a pegar bens, animais. Quando ele pegou, Samuel demorou, e ele apavorado, aflito, desobediente, ele foi lá e fez o sacrifício que não era para ele, mas para o profeta Samuel, que era então o qual fazia ele que fazia esse sacrifício. E ali, depois que ele perdeu o contato com Deus, que Samuel chegou para ele e falou: olha, Deus te rejeitou e já achou um homem de mais capacidade, de mais respeito, não é desobediente, para que você possa realmente sair da autoridade que Deus o colocou. Ele chegou no fundo do poço devido à sua desobediência, porque se ele tivesse sido obediente, estava reinando aquele período e seria um rei próspero, porque Deus não o subjugou porque ele foi o primeiro monarca, foi instituído pelo que o povo pediu. Ele o julgou pela sua desobediência, o que era tradicional do povo de Israel, que sempre foi desobediente ao seu tão maravilhoso e estimado Deus. Quando então ele viu que ficou difícil, que a desobediência gera o quê? Alguns pontos terríveis em nossas vidas. A primeira, não perdemos o contato com Deus, perdemos o contato com o profeta, perdemos o contato com a palavra. Ele não encontrava Deus na oração, em sonhos, com o profeta. Ele ficou totalmente anulado espiritualmente, perdeu Deus, perdeu a força, está morto. Não tinha força, não sabia se ia para a guerra, se voltava dessa, se atacava ou deixava de atacar, ficou totalmente sozinho. Quando ele viu então que a situação ficou ruim pro lado dele, ele piorou mais ainda e ainda foi mais desobediente, porque ele próprio disse que acabaria, exterminaria com todos os feiticeiros de Israel. E ele próprio foi procurar em Endor a feiticeira para invocar a necromancia. Então, se nós formos analisar bem, ele foi mais desobediente ainda. E o final foi trágico, como todos que já conhecem as Sagradas Escrituras sabem, que ele morreu na batalha. É o mesmo processo de Judas, que ainda é mais desobediente ainda. Porque quando Jesus começou o ministério e mostrou a dedo os seus discípulos e apóstolos, ele escolheu Judas, que já seria o homem da traição. Porém, Judas viu Jesus curar os mortos, transformar a água em vinho, fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Judas viu Jesus bradar para Lázaro sair de dentro do seu sepultura depois de 4 dias. Ele não tinha motivo nenhum para ser desobediente, mas ele era o filho da desobediência. Ele era o próprio Satanás infiltrado dentro dos apóstolos e discípulos, com todos os problemas que existiam entre a parte de caráter de cada discípulo e cada apóstolo, porque todos eles tinham seus defeitos, mas Judas era o pior, porque realmente ele era desobediente. A nossa efemeridade na terra, o nosso tempo curto, nos mostra que não adianta nós vivermos numa terra cheia de alegria material e sabermos que a nossa vida é curta. Nós sabemos que temos que preparar a vida para todo sempre. E não assim Judas não fez. Ele estava num estágio de desobediência terrível. Chegou ao fundo do poço por causa da desobediência. E a Bíblia fala que quando chegou o dia da ceia, ele chegou então colocou o pão na boca, sagrado, e o diabo entrou nele. E o próprio Jesus falou que tem de se fazer fases logo. Então ele chegou ao fundo do poço devido à sua desobediência, e foi mais um que suicidou devido ao fato de chegar ao fundo do poço. A Bíblia diz que ele se lançou, outros dizem que as suas entranhas vazaram, que ele se enforcou, se lançou de um precipício, certamente algo assim. Mas ele chegou ao fundo do poço devido à sua desobediência. Então nós sabemos que essa questão é muito importante. A desobediência leva você à morte. Se não morre da carne, morre espiritualmente. E eu quero agora, nesse terceiro tópico já, falar com você de uma maneira muito importante. Se você está nesse estágio de desobediência, em nome de Jesus Cristo, abandona agora. Não faça como Saul, que ainda é desobediente, foi mais e mais, quando foi avisado piorou. Se humilha na presença de Deus. Não seja um joio na face da terra, mas seja o trigo de Deus. O trigo, aleluia, ele dá alimento, ele gera o pão.
ele gera um alimento. Seja fiel e verdadeiro que Deus vai te tirar do fundo do poço, mas seja fiel. Rapidamente, que as horas estão passando muito rápido. Uma quarta maneira de você chegar até o fundo do poço, desviando-se do Evangelho, que é muito triste, porque já uma vez lavado, remido, purificado, você pega, já tem uma comunhão, já participa do corpo do sangue, já faz parte de uma igreja, já faz parte de um corpo. O seu nome está escrito no livro da vida, está tudo bonito, tudo facinho, tudo maravilhosamente bem. Mas por causa de olhar alguma falha, de enfraquecer-se, devido ao fato de uma passagem bíblica que é muito extraordinária, que é a parábola do semeador, onde a Bíblia diz que muitas vezes a semente à beira do caminho é aquela pessoa que recebe palavra, mas ela não tem estrutura e rapidamente já se desvia. Ou aquela que ela cai entre os espinhos, e muitas vezes é sufocada com os prazeres, com a perseguição. Ou aquela pessoa que cai nas pedras, a semente que cai nas pedras e não tem ali uma estrutura, uma raiz, e quando vem as pessoas falando das coisas prazerosa dessa vida pecaminosa, ela não tem estrutura também. Se isso aconteceu na tua vida, você chegou a esse ponto devido ao fato de acontecer alguma perseguição, porque a Bíblia diz ainda que os nossos inimigos serão dentro da própria igreja. Se caso você chegou a esse ponto terrível devido ao fato de alguém ter usado, o diabo usou para você chegar e te perseguir dentro da igreja por inveja, por calúnia, é um momento muito triste, porque você estava tão bem com Deus, você estava maravilhosamente bem. Deus tem um projeto, um plano na tua vida, e o diabo quer sujar esse plano. Ele quer fazer você voltar às águas do batismo, pegar todos os seus pecados de volta, o futebol, a novela, o olhar sensual para as pessoas que não é cônjuge da sua vida, que está contigo do seu lado, a mentira, o engano, as palavras obscenas, os jogos e coisas semelhantes. Ele quer que você comece a fazer igual realmente o cão, que ele tem um vômito e começa a comer aquilo de volta. O seu nome está sendo apagado do livro da vida. A Bíblia diz a estratégia de Satanás: quando você é desviado, os demônios vêm em maior número e começa o seu último estágio a ser pior do que o primeiro. Se você está nessa situação, por favor, em nome de Jesus Cristo, volta para a casa de Deus, porque certamente nós teremos que fazer um acerto com Deus. Eu não vou bater assim muito a fundo, porque o tempo está passando muito rápido, mas preste bem atenção. Um estágio mais terrível da vida do ser humano é quando ele se desvia, porque ele perde totalmente o medo e o temor da morte e da condenação. Peça a Deus para gerar dentro de você uma semente do temor e do amor novamente, para que você volte melhor ainda do que você era, mais compreensível, cheio dos frutos do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, mansidão. Que Deus possa te usar dos dons espirituais de uma maneira extraordinária. Volta, porque Deus não te julga. Ele quer você de volta, Ele quer te trazer de volta, Ele quer que você o sirva de todo o coração. E eu quero dizer, se você está nesse estágio de ter chegado ao fundo do poço, desviando-se, e é a maneira mais terrível de chegar ao fundo do poço, porque quando você se desvia, você não desce no fundo do poço praticamente segurando nas bordas desse poço. Você é lançado de cima para baixo. Você é lançado no fundo do poço. E normalmente quem chega nesse estágio, ele começa a ter uma vida devassa. Se ele não fumava, ele vai fumar. Se ele não bebia, ele vai beber. Se ele não prostituir, ele vai prostituir. Porque os demônios vêm e assolam. E o diabo não quer a tua intimidade com Deus. O diabo não quer que você vá para o céu. Ele é um destruidor do início. Ele é o pai da mentira. Ele é a discórdia, ele é a desunião. Ele quer que você separe de sua esposa e arrume outra. E a família seja devastada. Porque quando o diabo destrói a família, ele acaba com o projeto que Deus tem na vida da pessoa. Porque você acabou com sua família, você ficou preso num pecado, e naquele dia você vai ser julgado. Nós vamos ser julgados pelas Escrituras. Se você está desviado, você volte urgentemente, porque Jesus está arrebatando a igreja, e nós vamos ser julgados por esse livro sagrado. Volta para o caminho do Senhor, em nome de Jesus Cristo.
E ainda,